Bom dia mais uma vez. Aqui é a segunda parte da reunião de 14 de julho de 2021 e estamos prosseguindo dentro da pauta publicada para amanhã de hoje. Fizemos processo da relatoria do Dr. Martim Gesto, no caso do ente municipal, o município de Pirapora. Fizemos antes dessa na interrupção da gravação, a gente tinha feito final da manhã. No final da gravação anterior, a gente tinha feito 38, e agora eu vou passar a palavra para o Martim, para ele definir qual vai ser o próximo e já expor a sua relatoria e voto. Por favor, Martim, com a palavra. Então, passando para o 39 da pauta, o segundo da mesmo contribuinte, que é o município de Pirapora. O caso é um pouco parecido relacionado ao 38, mas tem diferenças, então aquilo que for parecido, eventualmente eu vou referir que é a mesma alegação do caso anterior, mas em geral ele é um pouco diferente. Então, indo pelo relatório, somente os grifos que eu fiz em amarelo para dar uma resumida. Então, de acordo com o relatório fiscal, no procedimento de fiscalização contra a empresa qualificada, inaugurado pelo termo de início de procedimento fiscal, foram auditados documentos e arquivos apresentados pelo contribuinte, entre eles as informações contidas nas folhas de pagamento em meio digital, em papel e as GFIP. No confronto desse documento, constatou-se que a maior parte das remunerações pagas aos segurados, categorias de empregados contratados, comissionados exercentes no mandato letivo, não foi declarado na GFIP. As divergências apuradas constituem salário de contribuição, cujas bases de cálculo correspondem às seguintes verbas pagas à prefeitura, em consonância com o artigo 28, parágrafo 9º da Lei de 2.12, 91. Terço de férias, 13º salário, 13º salário anterior, 13º salário variável, adicional salário de folha, adicional noturno anterior, adicional noturno, adicional tempo integral, 60% de bolsa, auxílio FNDE, complementação do salário mínimo, complemento de salário, diferença de férias, diferença do 13º salário, diferença salarial, dupla reg anterior, dupla regência, função gratificada, gratificação participante de comissão, gratificação de produção, excedente, gratificação de produtividade anterior, gratificação de produtividade, horas extra 100%, anti-hora extra 50%, anti-hora extra 50%, insalubridade raio-x, pagamento de terceiro, plantões, produção CAPES, salário base, salário maternidade, salário mês anterior, subsídio, substituição, verba, representação. De acordo com a autoridade lançadora, foram excluídos da base de cálculo descontados dos trabalhadores a título de falta e suspensões. As contribuições têm sobre a diferença apurada entre as remunerações pagas seguradas declaradas de FIP nas competências de janeiro de 2010 e dezembro de 2010 foram constituídas no auto de infração número final 74-1, no levantamento FO, folha de pagamento, onde são exigidas contribuições a cargo da empresa e para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho, SAT-RAT, incidentes sobre as remunerações pagas, remunerações de seguradores contratados, comissionados e exercentes no coletivo, vinculados à Prefeitura Municipal de Pirapora. A lançadora ainda faz os seguintes apontamentos: os requerimentos ou retenções de FPM, destinadas a quitar as contribuições confiscadas na GFIP, as quais são objeto de procedimento fiscal de origem, auto-infração e de referência. Constatou-se que em algumas competências, requerimentos superiores dos valores declarados de GFIP, em face de contribuinte, foi intimado a justificar as sobras, bem como, caso já se retificar as de GFIP apresentadas corrigindo eventuais erros materiais relativos exclusivamente às sobras de alimentos alencadas, haja visto no atendimento da primeira solicitação, novamente o termo de intimação fiscal número 2 foi listado da apresentação de justificativos. As estimações fiscais, o contribuinte foi informado também que a não apresentação de justificativo, no prazo estabelecido, seria o não aproveitamento das sobras das contribuições. Aí, tal qual o caso anterior, somente ocorre a retificadora de outubro de 2010, né? Então, esse trecho aqui, eu não vou fazer leitura, que é igual, né? Quanto à impugnação, nas razões de impugnação, aduz, ao contrário do que relativo ao auto de infração, declarou os valores referentes aos segurados contribuintes individuais, conforme evidencia a tabela que elabora, onde constam os GFIP encaminhados e o valor declarado, diz que para comprovar o alegado, junto ao selo de transmissão do arquivo, bem como formulário de declaração de organização social emitido pela CEFIP na Caixa Econômica Federal. No tópico iluminado da ausência do fato impeditivo, provimento do pagamento, para abatimento de saldo eventualmente apurado, o contribuinte discorda do procedimento do auditor fiscal em relação à compensação dos valores retidos na conta da FPM do município. É a mesma alegação do caso anterior, então eu não vou fazer leitura dessa alegação. Requer a realização de perícia contábil, nos termos do artigo 16.1,
para apuração dos pagamentos efetuados e retenções efetivadas na conta FPM do município. No que se refere às contribuições de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, valores repassados à União Federal, título de contribuições financeiras, para tanto apresenta quesitos e indica assistente técnico. Contesta a multa de 50% porque não verificou a ausência de declaração de previdência social. Impugna as bases de cálculos apuradas pela fiscalização, definindo que é pacífico nos tribunais pátria da incidência das contribuições sobre um terço de férias, e via de consequências diferentes de um terço de férias, salário maternidade, verba de representação e horas não habituais, porque se trata de verbas indenizatórias cuja incidência não está previsto no texto da lei, artigo 28, inciso da lei 8212, conforme o presidente do STJ e STF, que cita. Discorre das referidas verbas propostas no artigo 211, parágrafo 1º da Constituição, não se incorpora ao salário para fim de aposentadoria e que, partindo dessa interpretação, aplica-se o disposto no 28, parágrafo 1º, letra D do 8212, ao qual estabelece que não integra o salário de contribuição as importâncias recebidas de verba indenizatória. Argumento conforme no artigo 50, 56, 984, que deve ser motivado, determina ou confirma incidências de contribuições, contrariando a jurisprudência dominante sobre o tema, que indica a condição dos fatos e fundamentos jurídicos que a justifique. Partindo para o voto, quanto ao tópico das GFIPs apresentadas pelo contribuinte, omissão dos fatos geradores, é a mesma situação do caso anterior, né? Então, indo para depois da segunda coluna ali, a autoridade estudadora também elaborou uma tabela contemplando o nome de todos os segurados da categoria empregados que foram informados no GFIP, formando o NIT e o base de cálculo. Outros valores que o contribuinte aponta como declarados correspondem ao valor da contribuição devida através do sistema CFIP. Expostos elementos probatórios do fisco do contribuinte a respeito deste ter se manifestado contrariamente lançadas contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais, base diversa do lançamento empírico, conclui que as provas carregadas pelo contribuinte não estão com o dom de alterar o presente crédito tributário. Primeiramente, o relatório fiscal é claro quando especifica que os valores declarados pelo contribuinte da GFIP não foram objeto de lançamento, como já mencionado e evidenciado na tabela acima compilada no presente auto de infração, surgidas as divergências entre os valores declarados e aqueles apurados dos demais documentos apresentados pelo município de Pirapora. Em segundo lugar, o contribuinte não apontou qualquer erro no lançamento, ou seja, nas bases de cálculos apuradas pela situação, que se encontram devidamente discriminadas pelos integrantes do processo. Aí ele junta de novo as telas da GFIP. Apenas eu esqueci de comentar que, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 3º do Ricardo, estou adotando as razões de decidir em parte daquilo que foi decidido pela DRJ. Então, depois que a DRJ cola as GFIPs para mostrar que, portanto, não pode ser acolhida a resignação do contribuinte, uma vez demonstrado que os valores por ele declarados na GFIP foram considerados pela seleção, e ainda que o lançamento se refere tão somente às bases de cálculo resultantes da divergência entre os valores declarados e aqueles constantes na folha de pagamento e contabilidade do município de Pirapora. Base de cálculo das contribuições lançadas. Aqui eu abreviei um pouco, porque a DRJ foi muito na linha de que ela não tem competência para analisar essa questão, e eu não concordo com esse posicionamento, então eu só botei a parte que eu concordaria, né, que é o contribuinte requer exclusão das contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos realizados a título de 1/3, de férias, em diferença de 1/3 de férias, salário maternidade e verba de representação, horas extras não habituais, porque se trata de verbas indenizatórias, tendo entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. As razões não podem ser acolhidas. O impugnante não apresentou nenhuma prova de que as remunerações, base de cálculo do lançamento, apuradas pelo Autoridade Fiscal, com base nas folhas de pagamento apresentadas em formatos de FIP, incluíram valores excepcionados do campo da incidência legal das contribuições horas lançadas. Quanto ao aproveitamento dos créditos do contribuinte GPS e retenções da FPM, é a mesma questão que já trouxe no caso anterior, né, que é onde se aplica a normativa FB número 971, e vai dizer que apenas admite efeitos tributários para a entrega de declaração feita após o início do procedimento fiscal, quando esta tem o objetivo de declarar o valor espontaneamente recolhido anteriormente. Isso. Principalmente está grifado o parágrafo 5º do artigo 463 e seu inciso 2. Também tem a questão das divergências, muitas se dão em razão de que decorrem de adesão a parcelamento do contribuinte, quais implicam a autorização do ente político para a retenção do FPM e repassa os valores correspondentes às obrigações previdenciárias decorrentes dos meses anteriores ao do recebimento do respectivo fundo de participação. A transcrição aqui de trecho da portaria PGFN número 15 de dezembro de 2009. Como se vê, a diretriz estabelecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional justifica a existência de recolhimentos da FPM superiores ou inferiores aos contribuições declaradas de GFIP,
Entretanto, a única hipótese que o lançador está dispensado de efetuar o lançamento reside na situação específica de que há recolhimento maior no declarado de FIP, e o contribuinte chamado a apresentar de FIP retivadora para sanar o erro de fato, ainda nessa hipótese sujeita a penalidades cabíveis, conforme isso já transcrito acima. Repisa-se que não compete à autoridade lançadora proceder de ofício compensação de créditos, é o mesmo trecho que já foi lido no caso anterior, que tal questão também está regulada pela instrução normativa número 1300. Também não caberia a DRJ ou até mesmo o CAF, então aqui já salientando a análise das pedidos de compensação, que é a competência do delegado da Receita Federal do Brasil. Quanto à multa, a multa aplicada foi 35%, ela é devida, conforme o artigo 44, inciso 1 da 9430. Quanto ao pedido de perícia, foi indeferido pelo DRJ. Eu concordo também com esse entendimento, porque estão presentes nos autos todos os elementos essenciais para o julgamento, como que se indefira o pedido de perícia por necessária a elucidação do que no presente processo consta. Então, no caso do exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações, pela qual não merece reforma desocorrida, carecendo de razão recorrente. Deste modo, ratifico ações de julgamento de primeira instância. Saliente que o pedido do contribuinte de exclusão das contribuições previdenciárias, dentro do pagamento realizado a título de 1/3 de férias, um terço de férias, fermenidade, verba de prestação, horas extras não habituais, porque se trata de verbas destinatórias, que o recorrente não apresentou nenhuma prova de que as remunerações base de cálculo do lançamento apuradas pela autoridade fiscal, com base nas folhas de pagamento apresentadas em informações de VIP, incluíram valores excepcionais do campo da incidência legal das contribuições lançadas. O contribuinte não apresentou documentação com força probante suficiente para justificar as divergências apontadas pela fiscalização ou hábeis de desconstituir o lançamento realizado por meio de aferição indireta. Trata-se de ônus exclusivo da contribuinte a quem cabe comprovar de maneira inequívoca suas alegações. Não verifica que o contribuinte tenha apresentado documentação suficiente para tanto alegar não provar, ou mesmo não alegar, principalmente quando o ônus da prova cai sobre quem alega. Eu aplico o artigo 3731 do CPC e artigo 36 da 9784. Cito os ambos. Esse conselho possui entendimento no mesmo sentido, ou seja, que diante da ausência de provas, não há como acolher o afastamento da incidência da contribuição previdenciária sob a alegação de que se trata de verbas não sujeitas à tributação. Aí eu transcrevo uma jurisprudência da primeira turma da segunda Câmara, que é no sentido de que impossibilidade da exclusão da base de cálculo de contribuição previdenciária de verbo de natureza indenizatória apenas amparada apenas em alegações genéricas, sem provas ou comprovação de que as mesmas integraram o montante lançado. É o Acordo 2201.005.762. Compreendo que, pela impossibilidade da exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária das verbas de natureza indenizatória, amparada apenas em alegações genéricas, sem provas ou comprovação que permita a identificação ou operação dessa. Conforme já mencionado, sim, alegações desacompanhadas de meios de prova que justifiquem e revelam insuficientes para comprovar os fatos alegados. Portanto, ausente a prova documental capaz de ratificar as alegações do recorrente, não há como prover recurso contra este ponto. Quanto ao pedido de perícia, eu registro também que deve, de fato, ser indeferido. Eu vou tirar aquela parte que diz, após ou além disso, tal qual no caso anterior, que aqui, de fato, houve o preenchimento de requisitos do artigo 16, que a gente faz requisitos. Mas, de qualquer modo, a solução de provas não encontra amparo legal, aplicando o artigo 16, inciso 2, que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, o ônus provante deve ser suportado por quem alega. Também compreendo que o indeferimento está pedido pela DRJ de origem, bem como por este conselho, não ocasiona cerceamento de direito de defesa e ao contraditório. Ademais, o indeferimento do pedido de perícia não ocasiona nulidade de julgamento. Quanto às alegações de constitucionalidade, eu aplico a súmula carta número 2, que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Ao disposto, voto por negar o provimento ao recurso. Obrigado, Martin. Dúvidas? Passar a votação, então, Mário. Acompanho o voto do relator, presidente. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Eu acompanho pelas conclusões, feita a ressalva da inconstitucionalidade que eu não conheceria, né? Acompanho. Também acompanho, então ficou negar provimento ao recurso para o item 39, e pelas conclusões votou a doutora Sônia. Item 40, Martim, por favor. Lembrando que devemos estar agora sob gravação experimental. Item 40, também município de Pirapora. Aqui o caso é um pouco diferente desses dois últimos. Consta no relatório, então, conforme o relatório fiscal, no procedimento de fiscalização contra a empresa acima qualificada, inaugurado pelo termo de início de procedimento fiscal. Foram auditados documentos e arquivos apresentados
pela contribuinte, deles informações contidas nas folhas de pagamento, prestadas em meio digital, em meio papel, e as GFIP. Do confronto desses documentos, constatou-se que a maior parte dos documentos, a maior parte das remunerações pagas a segurados, categoria empregados, contratados, funcionários, exercentes no coletivo, não foi declarada na GFIP, e foram declarados neste documento somente as remunerações do prefeito e vice-prefeito. As divergências apuradas se constituem em salário de contribuição, cujas bases de cálculo correspondem aos seguintes verbas pagas pela Prefeitura Municipal, em consonância com o artigo 28, parágrafo 9º. É a mesma redação do texto anterior. As contribuições têm sobre as folhas, sobre as diferenças apuradas entre as remunerações pagas seguradas e declaradas de FIP foram constituídas no auto de infração de número final 70-1, nos levantamentos F7, folha de pagamento, para o período de 0 a 2, de fevereiro a dezembro de 2007, faltam dois aqui, EW21, folha de pagamento da competência de janeiro de 2007, onde são exigidas as contribuições a cargo da empresa para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência e capacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações segurados contratados, comissionados e exercentes no atletivo, vinculados à Prefeitura Municipal de Pirapora. No relatório fiscal, a autoridade organizadora faz os seguintes apontamentos. Daí tem a questão do FPM, igualzinho ao caso anterior, que é o item 1 e o item 2, só foi feita a retificadora do mês de outubro de 2010. Indo, o 3 também é a mesma questão que a gente já abordou no caso anterior, quanto às sobras, né? O item 4, que já é um pouco diferente. Relata ainda que decisão judicial proferida em primeira instância em ação proposta pelo município de Pirapora, no dia 29, processo judicial número 1999, final -0, ficou determinado que a contribuição incidente sobre as remunerações dos devedores contratados e comissionados deve ser recolhida para o Instituto de Previdência do município. Determinou-se ainda que a autoridade apontada como coautora, então superintendente regional do INSS Minas Gerais, se abstivesse de autuar o município no recolhimento das contribuições. Em 26 de outubro de 2009, ao acordo proferido pelo TRF da primeira região, a decisão citada foi reformada, tendo que os servidores que ocuparam os cargos comissionados, bem como os contratados, devem sujeitar às normas do regime geral da Previdência Social, vide decisões judiciais de anexo. Refere que, tendo o contribuinte a decisão judicial expedida em primeira instância, o contribuinte deixou, no momento em que ocorreu os fatos geradores, declarar em GFIP e recolher as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos servidores contratados e comissionados. E disse que até a expedição do acordo, em função do dispositivo judicial anteriormente proferido, que isso não pode lançar as contribuições em questão e que, após a reforma da decisão judicial, o contribuinte, de acordo com o manual da GFIP-CFIP, aprovado pela IN 880, deveria ter retificado as GFIPs e confessado as contribuições em questão. Todavia, assim não procedeu. Com base nesses fatos, frisa a autoridade lançadora que no procedimento fiscal que trata o presente relatório, constatou-se que no início do prazo decadencial para os lançamentos das contribuições dia 1º de janeiro de 2010, ou seja, o primeiro dia do exercício seguinte a que houve a reforma da decisão judicial, e que o fisco poderia constituir as obrigações fruto no artigo 1731 do CTN. Conforme os fatos, teve impugnação. Em impugnação, o contribuinte alega o direito do fisco lançar os tributos devidos enquanto alcançado pela decadência, fruto no artigo 1731 do CTN, alega que o direito e o ato que pretende ser utilizado pela Fazenda Pública para a suspensão da atividade de creditário é a decisão de mérito, é que, em sendo taxativo o rol do artigo 151 do CTN, e não estando lá elencado como caso de suspensão da atividade creditária aquela decisão preferida em MS em 1999, que perdurou até 2009, não suspender a atividade de crédito tributário, pois não está no rol taxativo do artigo 151 do CTN como causa de suspensão da atividade de crédito tributário. Impugna as bases de cálculos apurados pela seleção, defendendo que é pacífico nos tribunais passos no incidente de contribuições sobre férias, e de consequências diferentes de férias, maternidade, verbas de representação e horas extras não habituais, porquanto não se trata de verbas indenizatórias, cuja incidência não está prevista no texto de lei, conforme o presidente do STJ e STF. Discorre que a da verbas, por artigo 201, parágrafo 11º da Constituição Federal, não se incorpora ao salário para fim de aposentadoria e que, partindo dessa interpretação, aplica-se o disposto no artigo 28, parágrafo 9º da letra D da Lei 212, a qual estabelece que não integra o estado de contribuição as importâncias recebidas a título de verba indenizatória. Argumento, conforme os artigos 50, 56 e 9784, deve ser motivada a decisão que determina ou confirma a incidência de contribuições contrárias à jurisprudência dominante sobre o tema, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que justifique. Teve o emento, o TJ negou o provimento, o confirmado contribuinte prestou recurso voluntário, recurso tempestivo. Novamente, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 3º do Ricardo, visto não haver novas razões de defesa, além das casos analisados, eu acolho como transcreva a decisão de primeira instância, acolhendo como minhas razões decidir a parte do voto abaixo transcrita. Quanto à decadência,
aqui é um ponto um pouco mais diferente, que não tem nos outros casos, sobre o lançamento de contribuições previdenciais, sociais previdenciárias, referência à parte patronal para o financiamento do benefício concedido em decorrência sobre riscos ambientais de trabalho, incidentes sobre as remunerações de segurados contratados, funcionários exercentes de mandado letivo em cada prefeitura municipal de Pirapora. Deixa eu pular um pouco aqui o terceiro parágrafo. No refis que a autoridade lançadora expôs que em 99, o município de Pirapora de ação judicial número 1999, cuja decisão de primeira instância afirmou que as contribuições incidentes sobre as remunerações de servidores contratados e comissionados deveriam ser recolhidos para o Instituto da Previdência do município, e ainda que a autoridade apontada como coatora se abstivesse de atuar o município pelo não recolhimento das contribuições. Por sua vez, o Tribunal Regional da Primeira Região, faltou federal aqui, em 26 de outubro de 2009, ao julgar o recurso de apelação, reformou a decisão de primeira instância, fixando o entendimento de que os servidores que ocupam os cargos comissionados, bem como os contratados, devem sujeitar às normas do regime geral da Previdência Social. Em face de referidos fatos, a lançadora observou com prazo inicial para a constituição do crédito tributário a data de 1º de janeiro de 2010, ou seja, o primeiro dia do exercício seguinte ao que houve a reforma da decisão judicial de primeira instância, no artigo 173.1 do CTN. Vou pular aqui uma parte. Com a finalidade de comprovar o marco inicial do prazo decadencial, a autoridade lançadora instruiu os autos com cópia da sentença da primeira instância, os autos do mandado de segurança preventivo número 1999 e da publicação do acordo da primeira região, do TRF da primeira região, de folhas 67 e 68, referente ao mesmo feito judicial. No tocante ao teor da liminar, a leitura da sentença da primeira instância, anexada à autoridade lançadora, infere que foi deferida e posteriormente confirmada em sentença, em face da qual houve determinação expressa que o fisco se abstivesse de autuar o contribuinte das contribuições previdenciárias, então em discussão, conforme esses certos que ora se compilam. Então, a autoridade coautora não podia autuar naquele período. Aí depois teve o acordo TRF1, que abaixo é transcrito. Indo para a parte final aqui. De acordo com a autoridade lançadora, até a expedição do acordo do TRF da primeira região, o fisco não pôde lançar as contribuições em questão. Outro assim, conforme informações da consulta de movimentação processual, que pese referido acordo ter sido prolatado em 26 de outubro de 2009 e publicado no Diário Oficial em 6 de novembro de 2009, devido ao superveniência em base de declaração aos recursos ordinários e extraordinários prestados pelo município de Pirapora, ambos são admitidos pela greve TRF1, o trânsito julgado no final foi registrado em 24 de março de 2011. Assim, entendo que o exercício seguinte, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2012, iniciou-se o prazo para a constituição do crédito tributário. E o crédito tributário em questão aqui foi constituído em 2 de 12 de 2013. Ou seja, seja pelo 150 parágrafo 4, seja pelo 173.1 do CTN, está dentro dos 5 anos, seja do trânsito em julgado, seja dos 5 anos do trânsito da decisão do acordo que reformou a sentença, e a sentença e a liminar diziam que não podia autuar. Isso foi reformado em 2009, trânsito em julgado em 2012 e o lançamento de 2013. Tudo está dentro dos 5 anos. Base de cálculo das contribuições lançadas. A contribuinte requer a exclusão das contribuições previdenciais dentro sobre o pagamento realizados de terço de férias, diferença de um terço, salário na eternidade, verbas de reposição, horas não habituais, para extrato de verbas indenizatórias e decisão de entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. As razões não podem ser acolhidas, o impugnante não apresentou nenhuma prova de que as bases de cálculo do lançamento apuradas pelo autoridade de cálculo com base nas folhas de pagamento apresentadas em informações de FIP incluíram valores excepcionados no campo de incidência das contribuições ora lançadas. No caso em exame, quando a gente não fez prova das suas alegações, sendo pela qual não merece reforma de decisão recorrida, que a decisão de razão recorrente, desse modo, ratifica as razões decididas do julgamento de primeira instância, salienta-se quando o pedido de contribuinte de exclusão das referidas verbas, que o recorrente não apresentou nenhuma prova de que as remunerações, base de cálculo e lançamento apurados pelo autoridade fiscal com base nas folhas de pagamento apresentadas em informações da GFIP, incluíram os valores excepcionados no campo da incidência legal das contribuições lançadas. Aí eu vou dizer que o ônus exclusivo é do contribuinte, cito 373 no CPC, 36984, transcrevo eles. Cito após a jurisprudência do CARF, tal qual o caso anterior, que é o acordo 22.01005.762, mas também tem diversas outras, inclusive dessa turma, porque é reiterada essa questão. Quanto à impossibilidade de exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária de verbas de natureza indenizatória, amparada apenas em alegações genéricas, sem provas ou comprovação de que as mesmas integraram o montante lançado. Compreendo pela impossibilidade da exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária das verbas de natureza indenizatória, amparada apenas em alegações genéricas, sem provas ou comprovação que permitam a identificação e apuração dessas, conforme já mencionado, simples alegações acompanhadas do meio de prova que justifiquem insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, aplica a súmula CARF número 2, que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. E a minha conclusão é, antes disposto, voto por negar o provimento ao recurso. Alguma questão, colega? Eu tenho algumas dúvidas aqui. O que estava discutindo lá no mandato de segurança eram essas verbas? Não consegui entender sua dúvida, Mário. Cortou um pouco para mim. Eu também estou ouvindo tudo cortado aqui, mas parece um problema do aplicativo. Vamos ver. Eu estou vendo bem vocês aqui, vamos ver. O que estava sendo discutido no mandato de segurança eram essas verbas aí Não. terceira? Não, lá se discutiu o seguinte, para quem deve ser arrecadado a contribuição previdenciária, se para o INSS ou para o Instituto de Previdência do município. Era o foco da discussão. Isso. E tinha uma determinação judicial que impedia de autuar. Ok. E essa questão no 173, né, teria que analisar bem se seria o caso mesmo, se estava suspenso mesmo, né, isso é questionável. Estão tranquilos quanto a isso, os colegas? Pela liminar, né? Eu até marquei aqui. Ele colocou. Deixa eu ver aqui. Onde você destacou aqui, ele coloca o seguinte, ó. Mas a dúvida seria qual? Eu acho que essa liminar, como ela impediu o lançamento, ela se traduz na previsão normativa, né? A questão seria em relação à vigência dela, ao marco temporal. Qual seria a dúvida específica, Mário? Era aquela questão do lançamento para prevenir decadência, né? Que a Receita pratica. Né? Justamente para evitar essa decadência, ter feito esse lançamento. Nesse caso aqui, parece que a liminar falava para suspender a atividade da contribuição previdenciária, né? Nos atos do artigo 40. Determinando que a autoridade... Aqui, a liminar falava assim, ó, na página 9, né? Assim, sendo na presente as razões expostas, não sei o que, torna definitivo, quando conceder a segurança, conceda a segurança impetrada, tornando definitiva a medida liminar para suspender a elegibilidade da contribuição previdenciária nos atos termos do artigo 40, parágrafo 3º da Lei Fundamental, com redação dada pela emenda constitucional número 20, bem como Lei 9717, portarias tais, autorizando a impetente a continuar a efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias de seus servidores ao Instituto da Previdência do município de Pirapora, determinando que a autoridade apontada como coatora se abstenha de autuar impetrante pelo recolhimento das contribuições em desconformidade com o figurino traçado pela Lei 9717 e demais normas regulamentares. Então, ela estava impedida de autuar. Uhum. É um caso diferente, concordo, Mário. E aí o ADRJ considerou o prazo, eu também estou acolhendo esse entendimento, né, que se contaria 5 anos do trânsito em julgado. Até na fiscalização, a autorizadora considerou 5 anos desta decisão. Da decisão. Né? E tem 5 anos, seja pelo 73 ou pelo 150, parágrafo 4º, está dentro dos 5 anos. De considerar, não do fato gerador, seja da decisão que reformou no tribunal, seja do trânsito em julgado. Se ela deveria, não, ter feito o lançamento para prevenir a decadência, ignorando que tinha uma determinação judicial, né, dizendo que ela não poderia autuar, essa é a sua dúvida, né? Seria portaria do fato gerador. Isso. A decadência. Eu votaria pelas conclusões aí para fazer um estudo mais aprofundado depois sobre o tema. Mas eu fiquei com essa questão de fato. Foi efetuado um lançamento para prevenir a decadência, mesmo havendo liminar? Não é isso, não. Né? Não. Seria assim, depois, 10 anos depois da liminar, quando saiu a sentença final, em 2009, né, o gerador lá de 98, mais ou menos, 2007.
Período de apuração 2007? É, É o que está na ementa, né? Vai ser é 2007. 2007. Tem isso. Ainda assim, teria a questão de que talvez 2007, acho que talvez pelo 731 sequer estaria decaída, né? Aí não é o caso de decadência, por isso que eu estou estranhando aqui, pelo que colocou, porque a sentença de 2009, né? A sentença de 2009 e o lançamento foi... 2013, né? Então, não teria essa discussão, inclusive, da decadência, né? Porque o exercício seguinte é que poderia ter sido declarado, contando pelo 73, né? Seria 2008. Então, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Estaria decaído, né? Ah, tá. E pelo 150, parágrafo 4º, também estaria decaído, se considerado do fato gerador. Mas se considerar que ela estava impedida de autuar por decisão judicial e que essa decisão judicial foi somente reformada, nem vou pegar o trânsito em julgado, ela foi reformada em 2010. Então, a partir daí, surge a possibilidade de autuar. E ela fez a autuação 3 anos depois, então estaria dentro do prazo de lançamento, né? Eu ainda fico pelas conclusões, porque eu acho que isso é meio discutível ainda, mas fundamenta aí o 73 justamente pela falta de possibilidade de autuar, né? Não é poderia ser efetuado o lançamento, baseado lá no 73, né? Bom, me reserva para estudar melhor a matéria depois, mas nesse caso aqui eu acho que está bem encaminhado. Ok, prosseguir a votação, por favor. Eu acompanho o relator. Acompanho também. Eu acompanho também, não tenho essas dúvidas. Eu também acompanho pelas conclusões, a exceção aí da questão da inconstitucionalidade, não tenho dúvida com relação aí ao lançamento de decadência. Acompanho o relator. Com o relator, então ficou negar provimento do recurso, item 40, votaram pelas conclusões, doutor Mário e doutora Sônia. Item 41, por favor. Item 41, também do município de Pirapora, Minas Gerais, que é um caso já diferente dos outros anteriores também. De acordo com o relatório fiscal, durante o procedimento fiscal, a pessoa contratada que o contribuinte não elaborou folha de pagamento relativa aos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviço. Diante disso, os lançamentos relativos a esse tipo de segurado tiveram como fonte os valores constantes dos empenhos apresentados pelo contribuinte em meio digital. Para determinação da competência dos lançamentos, a fiscalização adotou como padrão a data de liquidação dos empenhos, considerando o mês que ocorreu a liquidação como decorrência do fato gerador, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 52 da IN RFB 971 de 2009. O relatório fiscal informa ainda que o contribuinte apenas declarou em GFIP parte das remunerações pagas a contribuintes individuais identificados na contabilidade do município de Pirapora, diversos lançamentos relativos a serviços prestados por esse tipo de segurado. No relatório denominado Relação de Empenhos na Liquidação, a auditora da Receita Federal do Brasil discrimina os empenhos realizados em meio digital pelo contribuinte que foram identificados com pagamentos segurados contribuintes individuais da Previdência Social regime geral. No referido relatório também consta a classificação efetuada, também a categoria de segurado. A confrontação dos valores constantes das liquidações de empenhos com os valores declarados de GFIP constou a auditoria que as remunerações de alguns segurados contribuintes individuais não foram devidamente oferecidas de tributação. E esses valores da base de cálculo das respectivas contribuições foram objeto de presente lançamento. No relatório, relação com fornecedores de empenhos declarados em anexo consta a discriminação dos empenhos cujos valores relativos da base de cálculo da Previdência Social não foram declarados em GFIP. Os lançamentos relativos a contribuintes individuais foram efetuados os lançamentos EP, CI nos empenhos e ET transportadores autônomos. A necessidade efetiva de prestação de serviço é impugnação, né? Que se alega da necessidade de efetiva prestação de serviço para a tributação dos valores pagos pelo município aos contribuintes individuais. O auto de infração da EBICAD no final 484-0 cuida dos lançamentos referentes a contribuições previdenciárias dentro sobre a verba paga a título de tempo à disposição de médicos, sendo, portanto, verba indenizatória, pois não há efetiva prestação de serviço. São médicos credenciados para a prestação de serviço ao município de Pirapora, se houver necessidade, e recebe por um fato que pode ou não ocorrer. Para se tributar tais valores, tais verbas pagas pelo município, a esses médicos deveria ser apurada a efetiva prestação de serviço.
Então, ele argumenta aqui que eu pago valores para médicos e não necessariamente eles vão trabalhar ou não. Então, ele também pede a necessidade de motivação do ato administrativo, né, que seria o inciso 7 do artigo 105, do 50 do artigo 4. Faz o pedido de prova pericial também. Aqui eu acho que acabei não botando a parte da RJ aqui, a emenda. Depois eu ajeito. Do fato gerador das contribuições previdenciárias patronais dentro sobre a folha de contribuição dos segurados contribuintes individuais. Argumenta recorrente que somente devido à contribuição previdenciária sobre valores pagos aos contribuintes individuais. O artigo 22.3 da Lei 822 de 91 estabelece, né, que a contribuição vai ser de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviço. Assim, de acordo com o estabelecido no inciso 3 do artigo 22, dependente da nomenclatura utilizada das notas de empenho, plantões médicos e credenciamentos, as verbas pagas pelo município de Pirapora aos médicos do contribuinte individuais para colocação de tempo e de conhecimento técnico deles à disposição dos atendimentos médicos que fizeram necessários à população do estado do município são base de cálculo das contribuições previdenciárias. O inciso 3º do artigo 28 da Lei 8.212 estabelece conceitos lá de contribuição para contribuinte individual, a remuneração oferida em uma ou mais empresas por exercer sua atividade por conta própria durante o mês, observado o limite máximo que refere ao parágrafo 5º. Assim, verifique-se que o inciso 3º do artigo 28 da 8.212 estabelece que é considerada a contribuição a totalidade da remuneração oferida. Dessa forma, em nenhum momento a lei determina que deve ser comprovado efetivo o exercício do labor para que as remunerações oferidas aos contribuintes sejam tributadas. Ademais, o inciso 1 do artigo 28 estabelece que é considerada a contribuição para os empregados a totalidade das remunerações. É transcrito o artigo 28. A simples interpretação do artigo 822 de 91, esta não tributaria os valores pagos pela empresa segurados para a colocação do tempo desse à disposição do empregador ou tomador de serviço, tributar a mesma situação apenas por se tratar de segurados contribuintes individuais que estejam sendo remunerados. Importa ressaltar o artigo 4º da CLT, que dispõe que considera como de serviço efetivo o período que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando-se ou executando ordens, salvo a disposição especial expressamente consignada. Quanto ao argumento da contribuinte que tais pagamentos seriam indenizações feitas pela recorrente aos médicos, pela colocação de tempo desses à disposição do recorrente, é totalmente descabido, uma vez que está de caráter remuneratório, sendo o profissional remunerado pelo tempo que fica à disposição do recorrente. Eu vou ter que nos termos do artigo do 4º CLT, mas vou alterar para em analogia ao disposto, aqui não é empregado, né? Em analogia ao disposto do artigo 4 da CLT. Aqui, na verdade, é o contribuinte individual e não empregado. Deste modo, procede os argumentos da recorrente acerca de que os pagamentos verificados no notas de empenho teriam caráter indenizatório e não remuneratório. Quanto à multa, tem uma alegação aqui de seu afastamento, onde a multa está corretamente aplicada, ela se baseou no inciso 1 do artigo 44.9.430, com a redação dada da Lei 11.48 de 2007, a multa é 35%. Quanto à perícia, eu entendo que elas devem ser indeferidas, por ser desnecessárias para a resolução da lide, conforme o artigo 18 e 16, inciso 4, decreto 235, assim também como prevê o 16, inciso 2, decreto 235, a impugnação deve mencionar todas as provas que o interessado em possuir, porque o ônus provando deve ser suportado por quem alega. Também por tais razões, compreende-se com o deferimento do pedido pela DRJ de origem, bem como por este conselho, não ocasiona o cerceamento de defesa ou contraditório. Ademais, o indeferimento do pedido de perícia não ocasiona a nulidade do julgamento. Antes posto, voto por negar o provimento ao recurso. Senhores, fica aberto o debate ou dúvidas. E se ninguém se manifestar, vou passar a palavra para o Mário, para iniciar a votação. Obrigado, presidente. Só um detalhezinho aqui. Lá no começo do voto, você coloca, no fato gerador das contribuições, coloca assim, argumenta recorrente somente a devida contribuição sobre os valores efetivamente pagos, né? Na verdade, é sobre os valores de serviço prestado que ela está argumentando, né? No começo do voto, aí, o terceiro parágrafo. Sim, eu vou ajeitar aqui. Acompanhe o voto do relator, presidente. Também acompanho. Acompanho também. Também estou acompanhando, sem outras dúvidas. Acompanho o voto do relator. Com o relator. Também com o relator. Então, ficou 41, negar provimento de recurso por unanimidade de votos. E tem 42, Martim, por favor.
Tá, o item 42. Um pouquinho diferente também dos demais. Então, aqui foi feito, são 3 debitcards envolvidos. No presente processo, foram incluídos os seguintes autos de infração relativos às contribuições devidas não recolhidas pela empresa. O primeiro debitcard se refere às contribuições previdenciárias a cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social, tanto as contribuições patronais incidentes sobre a remuneração paga aos segurados e empregados, a título adicional de férias, bem como contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau do SAT, né, RAT, o valor principal de R$ 31.092,47. Debitcard 483 refere-se à remuneração paga a segurados e empregados, na folha de pagamento dos mesmos, bem como uma contribuição destinada ao financiamento do RAT-SAT, no valor de 909 mil, quebrados, e Debitcard 485-9, que refere às contribuições previdenciárias a cargo da empresa, referente aos valores apurados sobre levantamento AF, aferição indireta, 13º, bem como a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de capacidade decorrente dos riscos ambientais de trabalho, valor principal de R$ 49.801,70. Então, aqui tem uma tabela, depois eu faço a adequação conforme a nota de formalização, que explicaria quais são os códigos de levantamento, né? Então, é folha de pagamento, adicional de férias e aferição indireta de 13º salário sobre empregados. O relatório fiscal informa que foram apresentadas folhas de pagamento relativas ao pagamento do 13º salário dos médicos contratados. Foi necessário fazer o lançamento de apuração da base de cálculo para aferição indireta, utilizando os critérios explicitados pela auditoria, as folhas 38 e 39 do relatório fiscal. O relatório fiscal informa ainda quanto à multa que foram aplicados os critérios do artigo 35A, referente ao MP 449, convertido na Lei 11.941. Quanto à impugnação, o auto de infração Debitcard 482-4 refere-se ao lançamento incidente sobre valores pagos de 1/3 de adicional de férias e horas extras não habituais, em que tais verbas foram objeto de apreciação pelo STJ, também pelo STF, no sentido que, por esse que seria ilegal a cobrança de contribuições previdenciárias sobre adicional constitucional de férias sobre os valores pagos de horas extras não habituais. O argumento que somente é devida a contribuição previdenciária sobre os valores efetivamente pagos, no caso em análise, a falta de comprovação de que tenham sido pagos as horas extras no de 1/3 de férias. Refere que a própria autoridade fiscal informa nesse relatório que todas as informações foram atendidas prontamente, estão sendo configurada a falta de apreensão de documentos, não existe permissivo legal para aferição indireta realizada, também faz um alegamento de cessamento de defesa, apenas aponta a divergência, enquanto trazer a relação da referida diferença, o que impede o exercício do contraditório e dentro da defesa. Nos pedidos, faz um pedido de prova pericial e também o afastamento do cancelamento do auto, né? Transcreva da RJ a emenda da RJ, também a conclusão do voto da RJ, inconformada, contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as alegações expostas em impugnação, o recurso foi apresentado no prazo legal, reunindo os demais requisitos de admissibilidade, portanto, ele conhece. Conforme faculta o artigo 57, parágrafo 3º do RICARF, haja visto não haver novas razões de defesa no recurso, além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância, que abaixo transcrevo, que desde logo apoio como as minhas razões de decidir. Então, quanto aos fatos geradores de contribuições previdenciárias relativos aos segurados e empregados, argumento que somente é devida a contribuição previdenciária sobre valores efetivamente pagos aos empregados. Até daqui tá, Mário, de onde eu tirei a informação aquela anterior, né? Que é a DRJ, ela também seria os serviços efetivamente prestados, né? Então, é aquela questão lá, que dessa forma, existe contribuições previdenciárias sobre as remunerações devidas aos segurados e empregados, não se necessário a auditoria fiscal comprovar que tais condições foram pagas aos seus empregados ou se a empresa encontra-se inadimplente perante os mesmos. O fato geral da contribuição previdenciária é o desempenho do labor, pois que esse enseja o pagamento da remuneração pelo empregador. Qual é o argumento aqui? Apenas esclarecendo que há o empenho, né, e o município diz, mas como é que sabe que esse empenho foi pago? Né? Então, é nessa linha. Dessa forma, a ação previdenciária deixa claro que somente integram o salário de contribuição do empregado as verbas que destinam à retribuição do labor. Assim, as verbas pagas devido acreditadas para retribuir horas extras em que o empregado permaneceu desempenhando a atividade laboral tem caráter remuneratório, independente do requisito de habitualidade. Dessa forma, indubitável caráter remuneratório dos valores pagos pela contrapartida das horas extras de labor desempenhadas pelos empregados, pela qual incidem contribuições sobre tais valores. Os argumentos quanto ao adicional de 1/3 de férias, né? Eu transcrevi da RJ, mas lá no final depois eu vou referir o tema 985 da STF, RS
2485, que fixou a seguinte tese: é legítima incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Então, embora eu transcreva o que a DRJ escreveu a respeito do tema, eu também, no final, faço essa consideração. Os argumentos do cerceamento de defesa, o contribuinte alega que teve o seu cerceamento de defesa e indo por item 37 a 40 ali, acabei não grifando, com visto a atenção acima nenhuma das súplicas elencadas pela editoria como remuneratória no anexo 1, em quase não sendo constante no parágrafo 9 acima transcrito. Trata-se, na verdade, de rúbricas incluídas no conceito de remuneração fornecida. O contribuinte afirma empiricamente que o auditor fiscal teria incluído como base de cálculo de contribuições previdenciárias o salário família. Entretanto, a planilha de folhas 480 e 488 demonstra que tal verbo não foi considerado pela auditoria fiscal como verbo remuneratório. Ainda as planilhas de folhas 489 e 560 do processo, relatório de enquadramento de rúbricas, demonstra a concordância do enquadramento realizado pelo contribuinte acerca da verba paga a título do salário família. Ressalta que o contribuinte argumenta de forma genérica que o auditor usou do base de cálculo das contribuições previdenciárias parcelas de natureza indenizatória. Entretanto, o mesmo não aponta nenhuma das parcelas, a fim de que se possa demonstrar o seu equívoco. A feita a ferição indireta, né, quanto a esse argumento padrão aqui do CARF, né, que quando o contribuinte não junta documentos suficientes, é possível fazer a ferição indireta com consonância com o parágrafo 3º do artigo 33.8212. Então, não há que se comentar aí que está explicado que foi feita a ferição, os critérios de ampliação do salário de contribuição referentes ao 13º dos médicos contratados. Afasta, portanto, a arguição de nulidade. Quanto à multa, ela foi aplicada a 75%, conforme o artigo 44, inciso 1 da Lei 9430, com a redação dada pela Lei 11488. Quanto à solicitação de perícia, a DRJ também indeferiu, por entender como desnecessária. E intimação do escritório, do procurador, né, também foi indeferido esse pedido, porque a intimação é feita diretamente por domicílio fiscal do contribuinte. E eu termino a transcrição e explico que o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações, sobre a qual não merece reforma de recorrida, carecendo de razão recorrente. Desse modo, ratifico as razões decididas do julgamento de primeira instância. Acrescento que, conforme o tema 985 do STF, RE 1072485, foi fixada a seguinte tese de reprodução geral: é legítima incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de férias, terço constitucional de férias. Ademais, que esse conselho possui entendimento não é no mesmo sentido. Pois o entendimento no qual, de que, diante da ausência de provas, não há como acolher o afastamento da incidência de contribuição previdenciária sob alegação de que se trata de verbas não sujeitos à tributação. Impossibilidade de exclusão da base de cálculo contribuinciário de verbas de natureza indenizatória, amparada apenas em alegações genéricas, sem provas, ou comprovação de que as mesmas integraram o montante lançado. Aqui é basicamente em relação ao salário família. Essa é a ponderação. Portanto, verifica-se que, ausente a prova documental capaz de ratificar as alegações do recorrente, não há como prover o recurso contra este ponto. Assim, não sendo aprovado o fato constitutivo do direito legado pela contribuinte, conforme o artigo 373 CPC, 36904, o ônus de provar a veracidade de quem afirma do interessado, sem as alegações acompanhadas do meio de prova que a justifiquem, revelam insuficientes para comprovar os fatos alegados. Antes posto, voto por negar provimento ao recurso. Obrigado, Martim. Novamente, espaço para leituras, questionamentos, e, se não houverem, eu também já passo a palavra para o doutor Mário, para essas colocações e votação. Obrigado, presidente. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho. Acompanho também. Também estou acompanhando o relator. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também acompanho, então, por negar provimento do recurso, eu agradeço ao doutor Martim e passo a palavra para o doutor Leonan, que tem o próximo relator, processo de contribuições previdenciárias da mesma empresa, alguns, né? Aí o doutor Leonan expõe a organização da sua abordagem. Obrigado, Martim. Por favor, Leonan. Obrigado, presidente. Novamente, bom dia a todos. Nós temos uma sequência de 7 processos do mesmo contribuinte. É o contribuinte Fiação de Seda Brataque S.A. São 7 processos. Eu agrupei eles didaticamente em 3 grupos. São 3 grupos de temáticas. O processo itens 43, 47 e 48, ele trata da temática do Senar, todos de contribuição previdenciária. O 44 e o 45 trata da questão da moradia, um lançamento de contribuições previdenciárias sobre aluguéis.
O 46 e o 49 tratam de uma terceira temática, que é previdência complementar, relacionada à Lei Complementar 109. Eu sugiro a gente, presidente, fazer nesses blocos, ou a não ser que o senhor prefira fazer na sequência, 1 a 1, dos sets. Os resultados nesses que eu agrupei seriam iguais. Muda só o ano calendário. Pode Muda só o repetir período de só quais apuração. são a tua sugestão primeira, quais são os primeiros, por favor? O primeiro referente a Senar seria 43, 47 e 48. Ok, a diferença seria o que no calendário? Ano calendário. E no 47 tem o ano calendário anterior a 2009, a 2008, aí tem aquela questão da lei mais benéfica. Então, a gente começaria por qual, então? Acho que da lei mais benéfica talvez seja melhor fazer separado a coleta de votos para não ficar confuso, então, tá? seria 43 e 48. Ok, pode prosseguir. Então, Tá. a gente faz uma votação em conjunto, tá, pessoal? 43 e 48, conforme já exposto aí para o doutor Leonão, tá? Que está dizendo que as questões são iguais, o direito aplicável é igual, então acho que é perfeitamente possível. Por favor, com a palavra, então. 43, então, vai ser, né? 43 e 48. Sim, mas você vai acompanhar a leitura, vai ser no 43. A leitura eu vou fazer pelo 43. Vai mudar só o período de apuração. Obrigado, presidente. Pode possível. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da 13ª turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo o acórdão fixou a seguinte tese: são devidas as contribuições destinadas ao Senar, incidentes sobre receitas decorrentes de exportação de produtos, por se tratar de subespécies das denominadas contribuições de interesse da categorias profissionais ou econômicas. A temática é bastante conhecida do colegiado, já foi amplamente votada. Uma vez fixada essa premissa do relatório, presidente, eu sugiro a gente passar direto ao voto. Tem autorização? Toda. Obrigado. A admissibilidade. O recurso é tempestivo, portanto, dele conheço. E trago aqui as datas e todos os requisitos. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passa a apreciá-lo. A controvérsia é relativa ao lançamento de ofício e refere-se à contribuição ao Senar, incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural exportada. Segundo o contribuinte, o lançamento estaria equivocado, conforme argumentos apresentados em impugnação e reiterados no recurso voluntário. Não deveria haver contribuição ao Senar baseada em receita bruta de comercialização de produção rural exportada. Pois bem, entendo que não assiste razão recorrente e até adota as razões de decidir da DRJ, uma vez que a temática é bastante conhecida por todos. E assim faço a seguinte apresentação resumida. A contenda sobre a preço encerra, conforme interpretação fiscal, valores devidos a título de Senar sobre receitas decorrentes de exportação, que, consoante interpretação da insurgente, por argumentos adiante abordados, estaria escusadas pela imunidade do artigo 149, parágrafo 2º da Constituição Federal, vez que as contribuições para o chamado Sistema S, no qual está inserido o Senar, são enquadradas como contribuições sociais gerais. E aí é por todos conhecido o debate, onde a contribuição é entendida como contribuição social geral de categorias profissionais ou econômicas e, portanto, não estaria diante da imunidade do artigo 149, parágrafo 2º. Aí eu trago em seguida vários acórdãos CAF, inclusive do nosso colegiado. Eu trago aqui o acórdão CAF 2201.004.440, trago o acórdão CAF 2202.003.907, conselheiro Martin, o acórdão CAF da Câmara Superior 9202.006.510, né? O acórdão CAF também da Câmara Superior 9202.007.578, que bem definem que a imunidade prevista no parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção do domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros trades, não se estendendo ao Senar por se tratar de contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, ou seja, diante da natureza jurídica diversa. E
nesse diapasão, também por não poder reconhecer inconstitucionalidade no CAF, em razão da súmula CAF número 2, na qual preceitua que o CAF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária, eu estou julgando o recurso, negando provimento ao recurso. É como voto. É a mesma votação por 43 e por 48. Ok, é matéria recorrente, né? Eu vou passar a palavra para a Sônia e depois já pedir para o Mário iniciar a votação, porque a matéria já julgada nessa turma seguidas vezes. Por favor, Sônia. Eu só queria saber se tem alegação de inconstitucionalidade da cobrança. Não tem alegação de constitucionalidade de forma direta, tá. Mas de passão eu comento que não poderia também estar enfrentando diante da súmula CAF número 2. Pode prosseguir, Mário, por favor. Acompanhe o voto do relator, presidente. Eu também acompanho. Acompanho também. Eu também acompanho o voto do relator. Com o relator. Com o relator. Com o relator, então, ficou para o 43 e 48, negar provimento ao recurso. Aí seria qual o próximo, Leonardo? O 47 é a mesma coisa na parte principal, questão do Senar, o 47, aonde eu estou mantendo a contribuição ao Senar no 47, porém o contribuinte, ele também sustenta, porque o período de apuração é anterior a 2009, ele sustenta a aplicação da medida provisória. Ele sustenta a aplicação da medida provisória 449 de 2008, convertida na Lei 11.941. Então, eu estou dando parcial provimento ao recurso para determinar o cálculo da multa em conformidade com a portaria conjunta PGFN Receita Federal do Brasil, número 14 de 2009, se mais benéfico para o contribuinte no comparativo das multas. Considerando que, para efeito da aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na lei mais benéfica em matéria de penalidade do lançamento fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito ou no montante do ajuizamento da execução fiscal, na forma da portaria PGFN de Receita Federal, número 14, como amplamente votado já por várias vezes ao colegiado. É o único distinguish, presidente. Então, é parcial provimento para aplicar a portaria, se mais benéfico, por ocasião da liquidação de julgado. Ok, como é contribuição de terceiros, né, é a portaria, não é a súmula CARF 119. Exatamente. Então, não sei, alguém tem algum questionamento? Então, eu vou passar a palavra para o doutor Mário, por favor. Acompanhe o voto do relator, presidente. Eu também acompanho. Acompanho também. Acompanho o relator. Com o relator. Com o relator. Com o relator, então, passa provimento para a aplicação da portaria, para o cálculo. Eu passo novamente a palavra para o Leonan, para continuar o encaminhamento, especificar o bloco de votação, né? E dar os detalhes, por favor, Leonan. Obrigado, presidente. Eu sugiro agora a gente fazer o bloco 46 e 49, aonde eu começaria pelo 46, com a permissão de todos. 46 e 49. 46 e 49, fazendo a leitura unicamente pelo 46, que vai mudar apenas o período de apuração, e o 46, tem o início a ele, item 46. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da 13ª turma da DRJ de São Paulo, que por unidade de voto julgou improcedente pedido na impugnação, cujo acordo estou assim emendado. Aí eu vou ler só a questão da tese fixada. É devida a contribuição à Seguridade Social a título de cota patronal, incidente sobre remuneração dos contribuintes individuais, previdência complementar em desacordo com a legislação. Quando pagas em desacordo com a legislação, as parcelas remuneratórias precisariam precariamente escudadas pela isenção, passam a integrar salário de contribuição. É relativa à previdência complementar e à Lei Complementar 109.
O crédito tributário diz respeito a competências 1 de 2008 a 12 de 2008, e trata de contribuição patronal de 20%, incidente sobre os valores pagos a título de previdência privada, PGBL, aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços, e as contribuições devidas a outras entidades e fundos. Foi verificado que, por meio do plano de previdência privada denominado PGBL Bradesco Fix, a fiscalizada oferecia programa de previdência complementar. Por intermédio de tal plano, a fiscalizada contribuiu mensalmente com um percentual de 4% sobre a respectiva remuneração para cada qual dos beneficiados, bem como previa a possibilidade de aportes adicionais semestrais. O resgate do fundo individual, mediante comunicação à diretoria, poderia ser efetuado a qualquer tempo. Ademais, a análise da planilha de depósitos mensais efetuada ao Fundo de Previdência Privada foi verificado que, para os demais empregados, da comparação entre os valores vertidos para estes e para os gerentes, tem-se razões variando entre as competências de 1,20 a 1,45, o que soou estranho para a auditoria fiscal. A auditoria fiscal concluiu que não havia um efetivo plano de previdência privada disponível à totalidade dos segurados da companhia. Em forma de planilha costada às folhas, a relação dos empregados e contribuintes individuais beneficiados com o PGBL favorecido foi montada pela fiscalização. Em virtude da superveniência da Lei 11.941, foi efetuada a comparação das multas potencialmente aplicáveis, e essas foram as razões do lançamento. Contribuinte impugnou-se, insurgindo, alegando inclusive a Lei Complementar 109, superando o racional da Lei 8.212, do artigo 28, lá do parágrafo 9º, e a DRJ manteve o lançamento. O contribuinte se insurgiu em recurso voluntário reiterativo. É o que importa relatar de forma bem resumida, presidente. Passar o voto. A admissibilidade do recurso é admissível e, portanto, eu estou conhecendo e fundamentando aqui para os senhores as razões. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passa a apreciá-lo. A controvérsia relativa ao lançamento de ofício refere-se à contribuição patronal e a devida a outras entidades e fundos incidentes sobre os valores pagos a título de previdência privada PGBL aos segurados que prestam serviços para a autuada. Referidos pagamentos ao plano de previdência complementar não seriam isentos, sendo reclassificados como salário de contribuição. Consta no relatório fiscal que o plano de previdência privada complementar continha diferenças quanto aos aportes por parte da empresa. Relata-se que a fiscalizada apresentou planilhas de depósito mensais, na qual consta o depósito em prol dos gerentes e em favor dos demais funcionários em valores discrepantes entre um e outros. Por exemplo, na competência de janeiro de 2009, o depósito para 25 gerentes totalizou R$ 4.038, arredondados. E para 1.749 funcionários, o depósito somou R$ 8.710, sendo R$ 5,00 para cada funcionário, valor bem menor per capita do que o dos gerentes. De modo que a fiscalização entendeu não poder se conceber o plano de previdência complementar como isento, vez que não existiu efetivamente um plano de previdência privada disponível à totalidade dos empregados e dirigentes, pois não se pode considerar que a grande maioria dos funcionários da empresa com contribuições mensais de apenas R$ 5,00 possuem um plano de previdência privada propriamente dito, sendo, por consequência, os aportes salário de contribuição e sujeito à incidência das contribuições sociais previdenciárias, incluindo a destinada a terceiros. Folhas 84 a 86. Pois bem, entendo que assiste razão ao recorrente, merecendo reforma a decisão de primeira instância que manteve o entendimento da fiscalização exposto no relatório fiscal. É que consta nos autos o plano de previdência privada complementar, e isto está às folhas 284 seguintes, cuidando-se de plano de previdência complementar PGBL oferecido pela Bradesco Vida e Previdência S.A., com a devida autorização e fiscalização da Superintendência de Seguros Privados SUSEP, com natureza de regime aberto. Neste caso, a jurisprudência desse egrégio conselho tem se consolidado no sentido de que, após publicação da Lei Complementar 109, de 2001, somente no regime fechado de previdência complementar é que a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade de seus empregados e dirigentes, podendo, no caso do plano de previdência complementar em regime aberto, ofertar o plano a determinados grupos de empregados e dirigentes pertencendo a determinadas categorias, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada à produtividade.
né? Eu trago vários precedentes aqui, inclusive da Câmara Superior e mais. De qualquer sorte, entendo que o plano é oferecido à totalidade dos empregados e dirigentes, sendo o apontamento da fiscalização, ao meu refletir, equivocado, vez que o fato do aporte em prol dos gerentes ser maior do que o relativo aos demais funcionários, por si só, não pode ser critério suficiente para descaracterizar o plano. Ora, uma certa não isonomia, por mera ótica fiscal, não afasta a característica de ser ofertado para todos. O próprio plano, folha 285, na cláusula 2.1, prescreve que, aspas, serão considerados participantes do plano de benefícios todos os dirigentes e empregados da instituidora, que na data da assinatura da proposta de inscrição estejam em plena atividade laboral, fecha aspas. Sendo assim, com razão recorrente, conclusão quanto ao recurso voluntário, em resumo, conheço do recurso e no mérito dou-lhe provimento para cancelar o lançamento, ante o exposto do provimento ao recurso é como voto de forma sintética. Isso é para 46 e 49. Só confirmando, Leona, então realmente o único critério aí utilizado pela fiscalização foi essa disparidade entre os planos, não tem outra nacional. Não, é só isso e somente isso. É porque o per capita do gerente é maior do que o per capita do funcionário. Então, está aberto debates e dúvidas, e se ninguém se pronunciar, já passo a palavra para o doutor Mário, tá? Mas fica aberto aí as colocações. Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, porque esse finalzinho eu fico na dúvida, porque não analisou muito essa questão de R$ 5 por funcionário, se caracterizaria efetivamente um plano de previdência que seja efetivo. Por essa discrepância que é tão grande, então merecia uma melhor reflexão. Como eu não analisei os processos, eu acompanho pelas conclusões. Só fico com dúvida, Leonardo, tem documentação da existência do plano, direitinho, dentro dos autos, tudo mais? É uma questão só de que paga 5, outro paga 4 mil? Porque... Não paga 4 mil, não, tá? Eu acho que é R$200 por gerente e R$5 por funcionário, alguma coisa mais ou menos assim, a proporção. Tem algum subsídio da empresa para o plano do funcionário? Você sabe, não fica claro nos autos? Não fica claro nos autos. O plano está às folhas 284 e seguintes. Os dois processos têm plano juntado. E aí o plano traz essa cláusula também dizendo que se aplica a todos. Tá. Estou satisfeito. Então, o doutor Mário acompanhou pelas conclusões. Vamos prosseguir a votação, então, se não tiver ninguém. É pedir vista? Tá bom. Então, a vista de mesa, vista para a sessão seguinte, como é que seria? Ou quer pedir primeiro uma vista de mesa e depois... Vamos tentar. Depois, talvez, retornar? Tá, então ficou vista de mesa, ficou então 46 e 49, correto? 46 e 49. Para a doutora Ludmila. E a gente... Bom, faltam 5 minutos só, acho melhor fazer a pausa para o almoço, né? Para não ficar correria 5 minutos. Vou pedir então para encerrar a gravação. E a gente retorna aí, eu tenho, né, lembrando, eu tenho uma audiência com a doutora Sara hoje. Nós vamos esperar encerrar a gravação. Pode encerrar a gravação, por favor, o apoio. E tem uma sustentação também